O segredo do número 7. Capítulo 2. O fim revelado no início, o início revelado no fim. Pregador Edilson Araújo. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Número 7. Princípio revelado no fim, o fim revelado no princípio. Qual o significado profético do descanso de Deus no sétimo dia? Primeiro, o fim revelado no princípio. Por que o número 7 aparece tanto nas profecias, especialmente nos livros que abrem e fecham a Bíblia? O último livro da Bíblia, Apocalipse, cita o número 7 mais de 50 vezes, em apenas 22 capítulos. Alguns exemplos: 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, 7 lâmpadas, 7 estrelas, 7 tochas de fogo, 7 livros com 7 selos, 7 chifres do cordeiro, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças do dragão, 7 cabeças da besta, 7 taças da ira de Deus, 7 montanhas, etc. Por que essa preferência pelo número 7? O que Deus pretende nos dizer com isto? Também no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o número 7 aparece mais de 50 vezes. São tantas citações que não dá para saber onde esse número aparece mais vezes, se em Gênesis ou em Apocalipse, justamente os livros que abrem e fecham a Bíblia. Seria por acaso? Ou os acontecimentos do fim serão parecidos com o do princípio? Número 1.1. O arrebatamento de Enoque e o dilúvio. Gênesis capítulo 5 e o verso 7. Jesus declarou que os dias de sua segunda vinda seriam parecidos com os dias de Noé. Mateus capítulo 24, 37 e 38. 1.2. A destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. Jesus também comparou os fins dos tempos aos dias de Ló. Lucas capítulo 17, verso 28 e o verso 29. 1.3. O casamento de Isaac e Rebeca, Gênesis capítulo 24, é uma profecia perfeita do futuro encontro de Cristo com a sua igreja. 1.4. A humilhação e exaltação de José, Gênesis capítulo 37 a 45, é uma profecia perfeita da história de Israel, presente, passado e futura. Tópico 2. Olhando para o futuro como se fosse passado. 2.1. De acordo com Isaías 46, verso 10, Deus conhece o fim desde o princípio. Uma estranha realidade. Algumas profecias foram escritas como se já tivessem acontecido. Como se Deus visse o futuro, olhando para o passado. Em Isaías 53, falando sobre o sacrifício de Jesus no Gólgota, o profeta usa várias expressões no passado, embora estivesse falando das coisas que iriam acontecer há 700 anos depois. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho,
Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a boca, como se estivesse vivendo do fim para o começo. 2.2 Uma estranha forma de escrever em hebraico se escreve da direita para a esquerda. Na nossa visão, do fim para o começo, olhando para qualquer atlas, vemos que o Oriente fica do lado direito e o Ocidente do lado esquerdo, ou seja, o Sol nasce do lado que deveria se pôr. Isto é, o Sol nasce do lado direito e se põe no lado esquerdo, mais uma vez, do fim para o começo. 2.3 Na Bíblia, o lado direito está ligado ao princípio e às coisas positivas, e o esquerdo ao fim e às coisas negativas. Numa das recentes traduções da Bíblia, Revista de Almeida, há 98 versículos onde aparece a palavra direito e 169 onde aparece a palavra direita, e somente 79 versículos onde aparecem a palavra esquerdo ou esquerda, e somente 2 vezes a palavra canhoto. 2.4 O grande tradutor de antigos textos hebraicos, Rabino Hardin Steinauschitz, um homem a quem a revista American Team descreveu como erudito, como ele surge em cada milênio. Declarou certa vez que na Bíblia o tempo está às avessas, e explicou que o futuro é sempre escrito no pretérito perfeito e o passado é sempre escrito no futuro do presente. Outra declaração dele causou mais polêmica. Talvez estejamos nos movendo contra a corrente do tempo. Ele quis dizer que as leis da física são simétricas no tempo, ou seja, na linha temporal eles correm tanto de trás para frente como de frente para trás. Tópico 3 A revelação Gênesis e Apocalipse. Os últimos capítulos de Apocalipse contêm um contraste assombroso com os primeiros capítulos de Gênesis. Gênesis fala da criação do sol, da entrada do pecado no mundo, da proclamação da maldição, do triunfo de Satanás e da exclusão da árvore da vida. Apocalipse fala de um lugar onde não haverá pecado nem maldição, onde Satanás será vencido e onde haverá acesso à árvore da vida. 3.1 A primeira palavra do Gênesis: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Em arquê, em hologos. Gênesis capítulo 1 e verso 1. A última palavra do Apocalipse é: vi novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21 e o verso 1. 3.2 Gênesis: ao arcanjo das águas chamou mar. Gênesis capítulo 1 e o verso 10. Livro de Apocalipse: e o mar já não existe. Apocalipse 21, verso 1. 3.3 No livro de Gênesis: as trevas chamou noite. Gênesis capítulo 1 e o verso 5. Livro de Apocalipse: lá não haverá noite. Apocalipse capítulo 21 e o verso 25. 3.4 No livro de Gênesis: Deus fez os 2 grandes luzeiros, o sol e a lua. Gênesis capítulo 1 e o verso 16. No livro de Apocalipse: a cidade não precisa nem de sol e nem de lua, pois a glória de Deus a iluminou. Apocalipse capítulo 21 e o verso 23. 3.5 No livro de Gênesis: no dia em que dela comeres, morrerás. Gênesis capítulo 2 e o verso 17. No livro de Apocalipse: não haverá mais morte. Apocalipse capítulo 21 e o verso 4. 3.6 No livro de Gênesis: multiplicarei sobremodo as tuas dores. Gênesis capítulo 3 e o verso 16.
No livro de Apocalipse, não mais haverá sofrimentos e nem dor. Apocalipse capítulo 21 e o verso 4. 3.7. No livro de Gênesis, maldita é a terra por tua causa. Gênesis capítulo 3 e o verso 17. No livro de Apocalipse, não mais haverá maldição. Apocalipse capítulo 22 e o verso 3. 3.8. No livro de Gênesis, Satanás aparece como enganador da humanidade. Gênesis capítulo 3, verso 1 e o verso 4. No livro de Apocalipse, Satanás desaparece para sempre. Apocalipse capítulo 20 e o verso 10. 3.9. Há uma revelação entre os 3 primeiros capítulos do Gênesis e os 3 últimos do Apocalipse. E o 7º capítulo da Bíblia se parece com o 7º contando do fim para o começo, Apocalipse 16. Ambos falam em julgamento global e citam coleções de coisas envolvendo o número 7. 7 pares dos animais puros, 7 dias, 7 taças da ira de Deus e etc. 3.10. No livro de Gênesis, o homem foi afastado da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, verso 22 ao verso 24. No livro de Apocalipse, reaparece a árvore da vida. Apocalipse capítulo 22 e o verso 2. 3.11. No livro de Gênesis, o homem afastou-se da presença de Deus. Gênesis capítulo 3 e o verso 24. No livro de Apocalipse, verão a sua face. Apocalipse capítulo 22 e o verso 4. 3.12. No livro de Gênesis, a primeira habitação do homem foi um jardim à beira do rio. Gênesis capítulo 22 e o verso 10. No livro de Apocalipse, a eterna habitação do homem redimido será ao lado de um rio que corre para sempre do trono de Deus. Apocalipse capítulo 22 e o verso 1. 3.13. Há uma relação entre os 3 primeiros capítulos do Gênesis e os 3 últimos capítulos de Apocalipse. E o 7º capítulo da Bíblia se parece com o 7º contado do fim para o começo, Apocalipse 16. Ambos falam de julgamento global e citam coleções de coisas envolvendo o número 7. 7 pares dos animais puros, 7 dias, 7 taças da ira de Deus e etc. 3.14. O 14º capítulo de Gênesis, uma guerra envolvendo o Iraque, Sinear, se parece com o 14º capítulo do fim para o começo, Apocalipse capítulo 9, que envolve o rio Eufrates, justamente no Iraque. 3.15. O 6º capítulo de Gênesis é o 6º capítulo do início para o fim deste mesmo livro. E nesse capítulo fala da corrupção do gênero humano. O 17º capítulo do Apocalipse fala também da corrupção universal. Esse 17º capítulo também é o 6º contado de trás para frente, do capítulo 22 para o 17 de Apocalipse. Ambos falam da corrupção. No 6º capítulo de Gênesis, de frente para trás, Apocalipse de trás para frente. Tópico 4. Por que Deus precisou de 7 dias para criar o mundo? Ele não poderia criar tudo em 1/1000 de segundo? Mais rápido do que um piscar de olhos? E os dias da criação foram dias normais de 24 horas? Ou um período maior? Outro enigma. Por que a Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia? Como o Todo-Poderoso foi se cansar? Jesus disse certa vez: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. João capítulo 5, o verso 17. O 7º dia é chamado na Bíblia de sábado do Senhor. Êxodo capítulo 20, o verso 10. E é frequentemente citado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o dia mais citado não é o sábado, mas a segunda vinda de Cristo, chamada pelos profetas de o dia do Senhor.
Será que o sábado tem alguma relação com o retorno de Cristo? Tópico 5. Quando Deus mede o tempo na Bíblia, sempre usa padrão de 7. É o sistema de maior predominância na Bíblia. Qualquer análise da Bíblia, por mais superficial que seja, é capaz de notar predominância incrível de setes. Ao observarmos os cuidados de Deus com Israel, notamos que 5.1. Cada 7º dia, os judeus guardavam um dia de descanso, o sábado. 5.2. A cada 7 anos, havia o ano sabático, quando a terra ficava de descanso. Nenhuma semeadura, nenhuma colheita ou poda de vinhedos. Deus prometia dar bastante no 6º ano, que sobrava para o 7º ano, e todos descansavam durante um ano. 5.3. A cada 49 anos, 7 vezes 7, havia o ano do jubileu, após 7 anos sabáticos. Isto significava 2 anos seguidos de descanso. 5.4. 7 semanas após a festa da Páscoa, havia a festa de Pentecoste, igual ou a festa das semanas. É mais um descanso. A palavra Pentecoste significa 50º ou 50. 5.5. O 7º mês do calendário judaico é especialmente sagrado, tendo 3 festas e novamente um período de descanso. 5.6. Deus estabeleceu exatamente 7 festas para serem comemoradas anualmente por Israel. 3 no primeiro mês, Páscoa, Pães Asmos e Primícia. 3 no 7º mês, Trombeta, Dia da Expiação e os Tabernáculos. E uma no meio, a festa de Pentecoste. 5.7. As 2 primeiras festas, Páscoa junta com os Pães Asmos, duravam 7 dias, e a última, dos Tabernáculos, também duravam 7 dias. 5.8. Nas 2 primeiras festas, eram sacrificados 14 cordeiros, 7 mais 7, diariamente. No Pentecoste, 7 cordeiros eram sacrificados. Na 7ª festa dos Tabernáculos, eram sacrificados 98 cordeiros, 7 mais 7 vezes 7. 70 novilhos, 10 vezes 7. 14 carneiros, 7 mais 7. E 7 bodes. Observe que tudo segue um padrão de 7. 5.9. De todas as festas, a do tabernáculo mais se destacava pelo fato de ser a festa do descanso sabático. Observem bem, essa festa era a 7ª, durava 7 dias e acontecia no 7º mês. Nos próximos capítulos, estudaremos detalhadamente as profecias ocultas nestas 7 festas. Tópico 6. Um dia no ponto de vista de Deus. É claro que Deus olha o tempo de uma forma totalmente diferente da nossa. Há especialmente 2 passagens bíblicas que revelam essa perspectiva divina. 6.1. Salmo 90. Porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que passou, e como uma vigília de noite. 6.2. 2 Pedro capítulo 3, verso 8. Amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tópico 7. O 7º milênio deixa... Tópico 7. O 7º milênio desde Adão. É uma surpresa para muitos quando falamos em 7º milênio, visto que, aparentemente, ainda estamos no início do 3º. Será mesmo? 7.1. De acordo com a cronologia bíblica, desde os dias de Adão até o nascimento de Jesus, já se passaram aproximadamente 4000 anos, que é igual 4 dias
na perspectiva divina. De Jesus até agora, mais 2000 anos, que é igual a 2 dias. Isto quer dizer que já se passaram 6.000 anos, ou 6 dias, desde Adão, e o 7º dia, que é igual ao 7º milênio, começou recentemente, ou seja, em 2001. O 3º milênio desde Cristo é o mesmo tempo, o 7º desde Adão, mas devemos encarar esses cálculos como aproximados, pois há várias controvérsias envolvendo o nosso calendário. Não existe nenhuma base bíblica ou matemática para calcularmos a data do retorno de Cristo. As evidências proféticas e numéricas indicam a época dos acontecimentos finais e não a data exata. Estamos dentro dos 7.000 anos desde Adão. Mas só Deus sabe quando se encerrará definitivamente o tempo do homem. A razão para ficarmos com a respiração suspensa diante do início desse 3º e 7º milênio, que existem outros fatores que falam uma linguagem ainda mais clara. 7.2. O maior sinal de que chegamos aos tempos proféticos, igual, ou seja, ao final dos tempos, tem a ver com o retorno dos judeus à sua antiga pátria. Todas as profecias indicam que o fim dos tempos começará quando o povo de Israel estiver de volta à sua terra. São as profecias mais claras da Bíblia, tão claras que nenhuma interpretação se faz necessária. Os fatos são que os judeus já passaram quase 2000 anos fora de sua terra, e agora, justamente agora, diante da chegada do 7º milênio, eles estão de volta. Seriam somente coincidências?